um no Rio Grande do Norte, em Croatá, em Sobral, em Paraipaba, em Vila Machado, Itaitinga, um casal de missionário na igreja, me auxiliando. O pastor estava dizendo, eu estou perdendo jovens e adolescentes. Igreja, ajude o pastor, porque ele sozinho não pode. Está na hora da igreja convidar um pastor, um missionário, para cuidar só dos jovens ou só dos adolescentes. Porque a igreja é grande, ele não aguenta não. Ele é grande, mas não aguenta não. É preciso. Ore para que isso aconteça. Para que os nossos adolescentes. Hoje nós temos um grupo de adolescentes forte na igreja. Temos um casal missionário da Jocum. Mas ele agora está fazendo faculdade de teologia no Rio de Janeiro. E a igreja está pagando para ele se formar. Ele será pastor dos adolescentes. Preciso de um pastor de jovens. Já tive um pastor de jovens, mas eu preciso de um pastor de jovem agora para cuidar dos jovens. Então, se quer a igreja forte, tem que chegar junto com o pastor, toda a igreja, para dar certo. Eu vou falar de uma coisa que é muito difícil, na nossa vida pessoal, em casa, como família, e igreja, como igreja, principalmente igreja batista. Igreja batista, pastor tem vergonha de pedir dinheiro. Eu não peço dinheiro à igreja, não peço. Eu peço dinheiro a muita gente de fora, crentes de fora, mas da igreja eu não peço, porque eles me conhecem, eu oro por eles, eles oram por mim. Eu não quero saber de relação de quem é o crente que dá dízimo, que não dá dízimo. Isso não é minha área, não é minha parte, não é de minha competência. Essa é a competência do Espírito Santo de Deus, não é minha. Porque se eu for olhar a lista de quem dá dízimo, eu posso pecar, e vou pecar mesmo, sou humano. O irmão que dá mais dízimo, eu posso querer tratar melhor. O irmão que não dá o dízimo, eu posso destratá-lo, não tratar como ele merece ser tratado. Que todos são ovelhas do mesmo pastoreio. Dízimo é uma questão pessoal com Deus. Com Deus. Eu digo na igreja em que eu pastoreio, no dia que o pastor da sua igreja não der o dízimo, mande ele embora. Mande ele embora. O exemplo tem que começar com o pastor. Pastor dá dízimo? Ele deve dar, ele é crente. Antes dele ser pastor, ele é crente. E se ele crê no evangelho, no poder, na ação do evangelho, não infelizmente é através do dinheiro que a coisa nesse mundo é movida, né? Infelizmente. E orem pela igreja. Vocês já fizeram muito. Eu pequei hoje, pastor, me dá esse terreno para mim, né? Eu queria levar esse terreno enorme para nós lá. Não fizemos ainda os projetos, tem planta pronto, mas não construímos porque tem esse empecilho de uma vizinha que ainda não quer dar o terreno. Dar não, nos vender. As outras vizinhas, eu fui expulso da casa delas. Pastor, sai daqui, olha, eu cheguei primeiro que o senhor, não tem nada, não vou vender, não quero conversa. E a igreja começou orando, e essas vizinhas ligaram, ou foram lá na igreja, pastor, não sei o que está acontecendo, eu preciso sair daqui do bairro, compre o terreno. E não compramos, não aproveitamos o momento difícil deles para barganhar. E compramos os terrenos. Construímos salas. Está pequeno. Nós temos um anexo, temos um colégio, hoje com 250 alunos. Temos 22 professores e professoras, crianças que passaram pela mão da Laura. Cresceram juntos. Por isso que o ministério da igreja começa com a família pequena, os pequenos. E hoje,
quem dirige o louvor, quem dirige a igreja, são os jovens, todos os jovens que foram crianças no ministério infantil da igreja. São pedagogos, são arquitetos, engenheiros, fisioterapeuta do bairro Palmeiras. Entraram na igreja, criancinha, sujo, suado, só de short. E a Laura dizia: vai em casa, toma um banho e venha, vai ser legal para você. Olha, eu nunca vi um banho tão rápido. Aquelas crianças vinham banhadas com o mesmo short e a água ainda correndo pelo cabelo. E hoje são profissionais e que abençoam a igreja. Deus tem nos abençoado. Muita oração. Oração mesmo. Pelas famílias, pelo pastor da igreja, pelo evangelho. Nós vamos falar hoje sobre coisa muito importante na família, na igreja, na sociedade, no mundo. Vamos falar um pouco sobre finanças. Essa igreja está completando 34 anos de existência. Sabe o que significa isso? Bodas de oliveiras. Sabe o que é oliveira? É a planta que mais produz riqueza lá em Israel, algumas partes da Europa, porque a oliveira produz o óleo, o azeite para o alimento, o óleo para curar doenças de pele, o azeite produz, a oliveira produz o azeite da unção, que é o primeiro óleo, e ela está lá e demora 2000 anos, um pé de oliveira até mais. Conheci o pé de oliveiras lá no jardim do Getsemane, aonde Jesus orava. Ela ainda está lá. Então, a oliveira é uma coisa poderosa, forte, representa muita coisa no cristianismo e traz essa riqueza para nós. Vamos falar um pouco sobre nosso dinheiro, como fazer, o que fazer, o meu dinheiro, o dinheiro nosso, não é? Como fazer o da igreja, como fazer com o dinheiro da igreja. Uma igreja, estou falando agora da igreja que eu pastoreio, de um bairro pobre, violento. Você não pode entrar em algumas ruas por lá sozinho. Se entrar de carro, baixa os vidros, sorria para todo mundo, para lhe fotografarem. É bom que você fica conhecido e respeitado, e todos lhe respeitam. Mas um povo bom, jovens com capacidades fantásticas. Deus tem mostrado isso para nós. O ministro de música da igreja é de lá do bairro. Com todo o dom que deu, faz faculdade de música, que a igreja também sustenta. É uma igreja ousada, desafiadora e desafiada. Vê bem o que Jesus diz no livro de Lucas 14. Se não me engano é 14, 28. Lucas 14. Quando Jesus diz na área administrativa, na área de planejamento, na área sobre dinheiro, Jesus também tratou esse assunto. Ninguém constrói nada e não deva construir, não faça isso. Orientação de Jesus. Sem que, primeiro, faça as contas, calcule, junte dinheiro e veja para fazer a ponte, ou fazer o prédio, ou fazer qualquer outra benfeitoria, ou qualquer outro projeto. Planeje, junte, quando tiver condição, comece. Para que você não comece sem planejar,
sem juntar, ou coisa difícil é planejar e juntar para nós brasileiros. Nós somos de imediatista. Quero consertar isso, então pego o dinheiro do meu orçamento da minha casa, boto naquilo. No mês, fico sem o dinheiro para comprar as obrigações da casa, aí vou tomar emprestado para pagar uma dívida. O negócio é complicado, e só o brasileiro sabe como é que faz isso. Mas Jesus nos ensina isso. Isso é um ponto. Segundo ponto, nós vamos trabalhar esses dias aqui no livro de Provérbios. 1 Reis, capítulo 3, verso 11. Salomão recebe do pai uma bênção de Deus, né? Recebe palácio, recebe reinado e recebe ainda uma instrução e uma ordem. Meu filho, você vai construir o templo de Deus, para Deus ali habitar, quer dizer, para Deus ali se relacionar com o povo de Deus, porque Deus não me permitiu, isso é Davi, Deus não me permitiu que eu construísse. Eu desobedeci, fiz algo que não era agradável a Ele, e Ele não permitiu, mas Ele disse que você vai fazer isso. Então, está entregue em tuas mãos, todo o projeto de Deus nas suas mãos. E entregou o reinado, e morre. Primeira coisa que Salomão faz: feliz da vida, vou gastar todo o dinheiro que papai juntou, vou oprimir o povo para pagar mais imposto e eu ficar mais rico. Foi isso? Não. Primeira coisa que ele fez, orar ao Senhor. 1 Reis, capítulo 3, versos 11. Verso 3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de seu pai Davi, porém sacrificava ainda altos e queimava incenso. Verso 10. As palavras de Salomão agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Oração. Primeira coisa que Salomão fez foi orar. Então tudo se começa com oração. Tudo, irmãos. Casamento, oração. Vai casar? Ore. Mas não ore dizendo, essa é do Senhor, não, porque isso não é oração, isso já é determinação. Para com esse negócio de estar determinado, eu vou determinar. Deixa Deus determinar, é bem melhor. Não é isso? Deus diz uma coisa que não agrada a gente. E muita gente deixa a igreja por causa disso. Deus diz, o meu povo não pode casar-se com um povo que não crê em mim, que não me adora, que não me ama, que não me teme. O meu povo não faça isso. E ele disse por que não? Ah, mas eu vou orar porque ele vai se converter, ou ela vai se converter. Pode ser. Você está pronto para esperar tanto tempo? 10 anos, 15 anos, 20 anos? Ou depois que você se casa com uma pessoa que diz, não vou para a igreja com você, não é minha praia, não vou. Nasce o bebê, não, ele não vai com você, vai comigo, vai lá para o barzinho beber e outras coisas diferentes. E você vai chorar, e você vai dizer, eu vou me largar, eu vou me separar, vou me divorciar. Deus disse no início. Então aquilo que a gente planta, a gente colhe. E não podemos depois culpar a Deus. Deus diz isso porque quer te abençoar. Então primeiro ganhe ele para Jesus, ganhe ele para o Evangelho, e que ele se entregue realmente, e aí sim. Mas não queira ganhar primeiro para você, para depois para lá não, que olha, eu estou falando pastor de 20 anos de uma igreja.
Pessoas que não dá um ano, vai no gabinete chorando: pastor, eu vou deixar, eu não aguento. Eu disse: você vai deixar o quê? Aí eu aprendi uma oração daquele pastor Cláudio Duarte, né? Você quer que eu ore aquela oração? Você prometeu até a morte, né? Você não quer? Vou pedir a Deus que leve logo, porque você fez uma promessa a Ele. Então, não é fácil. Comece tudo com Deus. Salomão começou com Deus. E ele orou ao Senhor. Vamos ver aí, primeiro tópico aí, como diz. A vida financeira e a sua igreja, na sua vida. Finanças, primeiro, Provérbios 3:9, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ó Deus, me ensina a botar em primeiro lugar o reino de Deus. O dízimo para o Senhor. Não vou dar o dízimo não, porque vou dar para o pastor para ele ficar rico. E a gente ouve testemunhos. O Senhor, na terceira lição da sala de batismo: pastor, estou deixando a igreja, porque minha família toda diz que eu vou dar o dinheiro para o senhor vai ficar rico. E eu disse: então me ensina aí como é que o senhor é tão rico assim, para eu ficar rico com o seu dinheiro. E fui fazendo perguntas. Você fuma? Fumo. Quantas carteiras? Tantas. Você bebe? Bebe. Quanto cerveja? Tanta. Aí fui fazendo as contas com ele. Minha formação é financeira também. Administração financeira. Final da história. Aquele homem tinha gasto dinheiro com bebida, cigarro, mulheres, coisas fora. Ele, em 40 anos que ele já estava assim, já tinha gasto dinheiro que comprava 8 casas lá no Palmeiras. Eu disse a ele: está aqui, o seu dinheiro, o seu dízimo não vai me deixar rico. Hoje ele é crente, ele, a esposa, agora vou batizar a neta dele, a família é crente. Entendeu? Ele disse: primeiro, quer ser abençoado? Quer ser abençoado? Da tua renda. Matematicamente, ou administrativamente, ou financeiramente, a renda não é do todo. Se paga os seus compromissos, mas dentro dos seus compromissos está o dízimo. Vai dar certo. Mais adiante nós vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Deus abençoa os honestos e lhe dá segurança. As finanças. 1 Crônicas, capítulo 29, 17. Capítulo 29, 17. Bem sei que, meu Deus, que tu provas os corações e que de sinceridade te agradas. Coração sincero agrada a Deus. Provérbios 10, verso 9. As pessoas honestas andam em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Lucas 16, 10. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Era para eu parar aqui, não é? Tinha que parar aqui. Já disse tudo. Primeiro comece com Deus. Apresente a Deus o seu plano, sua vida, seus projetos. Salomão disse: olha, Deus, eu não quero dinheiro, eu não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo riqueza, não estou pedindo nada, apenas me dê sabedoria para cuidar do teu povo. Nós pedimos dinheiro para querer cuidar do povo.
Aí o dinheiro vem e nós não temos sabedoria, não cuidamos nem nosso, nem do povo. Mas se pedirmos sabedoria, Deus abençoa você, lhe orienta, e você abençoa todos demais, porque a sabedoria, quando vem dos céus, a gente não comete erros. A gente faz com segurança. A igreja faz com segurança. A igreja Nova Vida, quando nós fomos construir, não tinha dinheiro. E nasceu no coração de sair daquele local, que era uma igreja pequena, no meio do quarteirão, ninguém conhecia, ninguém via. E vamos para a esquina, onde os ônibus passam, onde tem parado de ônibus em frente à igreja. Senhor, quero ir para ali. E Deus disse uma coisa para o meu coração: lança o teu pão sobre as águas. O teu pão, não foi os teus pães, mas o teu pão sobre as águas. E depois de alguns dias, você vai distribuir com 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai multiplicar. Isso desafia a igreja. Tem os crentes e tem os incrédulos dentro da igreja. Os crentes é que dizem: pastor, vamos nós. Pastor, está difícil, não é fácil. Vamos. Os incrédulos é que dizem assim: pastor, está ficando doido. Está vendo que não pode? Está vendo que não faz? Quem ouviu isso no deserto? Moisés. Moisés, você está louco. Atravessar o deserto com esse povo, a multidão. Mas quando Deus manda, quando Deus diz faça, e quando o povo diz: Senhor, quero fazer sobre o teu cuidado, o teu coração, tudo dá certo. Na nossa casa, na minha casa, na sua casa, na igreja, tudo dá certo. As finanças, o que fazes se já fui desonesto? Ou o que fazer, desculpa, o que fazer se já fui desonesto? Ou se eu estou sendo desonesto, eu não estou sendo sincero, o que fazer? A Bíblia diz: veja, confesse, mas confesse a Deus, e Ele te abençoará. No livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, em todas as áreas, a gente só pensa em uma área, mas em todas as áreas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem vai perdoar os nossos erros, nossos pecados e nos dar purificação e nos dar outra visão da vida é Deus. Não é? História daquele homem ali, Zaqueu, né? História de Zaqueu. Ninguém acreditava em Zaqueu, mas ele correu atrás de Jesus. Ele queria conhecer Jesus como estavam dizendo como ele era, mas ele queria ver Jesus, ele queria ter uma experiência com Jesus. Sobe lá, fica ouvindo Jesus, e o seu olhar atrai Jesus, a sua oração atrai Jesus, o seu coração honesto atrai Jesus, a sua vontade de mudar atrai Jesus. Jesus olha para você como olhou para Zaqueu, olha para a igreja como olhou para Zaqueu, olha para o pastor como olhou para Zaqueu, olha para uma criança, um membro como olhou para Zaqueu e diz: eu quero estar em tua casa, eu quero pousar em tua casa. Na verdade ele está dizendo: eu quero arrumar a tua vida, eu quero arrumar a igreja, eu quero arrumar sua família, eu quero arrumar aquilo que você buscou, você me buscou. Se me buscar de todo o vosso coração, eu estarei com você, você me encontrará. E diz o texto que Zaqueu ouviu Jesus. E Zaqueu descobriu que ele era desonesto. Ele sabia, mas naquele dia Jesus mostrou de forma, sem ser acusativa, mas de forma transformadora. É tanto que Zaqueu disse: Senhor, eu quero corrigir tudo que eu estou fazendo de errado e devolver àqueles que eu errei, pequei, fui desonesto. Tudo que fizerdes,
Fazei de todo o coração para o Senhor e não para os homens. É a Cristo que está servindo. Colossenses, capítulo 3, verso 23. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, na igreja, na casa, com sua família, com seu esposo, com sua esposa, com seu filho. Faça de todo o coração, e não para agradar a homens, mas para agradar porque ao Senhor, a Cristo. É a Ele que você está servindo. Faz na igreja, faça para agradar a Cristo, porque você está servindo a Ele. Não é o pastor, não é a irmã, não é alguém do ministério, não é o grupo de louvor, mas esteja servindo a Deus. Tudo isso vai caminhando para uma vida próspera. E a vida próspera não é mágica. Quem pregar mágica para uma vida próspera está mentindo, está enganando. Vida próspera é um processo. Começa com Deus. Começa com Deus. Sabedoria vem dos altos céus. E aí você vai começar até se comportar com os demais diferente, com o próximo diferente, de forma diferente. A igreja vai se comportar no bairro diferente. Mas não é você. É porque agora você deixou Deus dirigir a sua vida, dominar a sua vida. E você agora está representando Jesus, aonde você vai, aonde você andar. Lá no bairro acontece muitas coisas interessantes. Sumiu uma carteira ou um celular. E esse celular parou em um destino lá. E a pessoa do destino viu e disse: devolve a carteira ou o celular. É daquela igreja. Devolve. E a pessoa foi lá e devolveu. Eu ia chegando na igreja, o Senhor parou. Pastor, pastor, pastor. Espera aí. Isso durante a semana. Pois não. Me ouça aí. Pois não. Parei e ouvi. Eu não o conhecia. Pastor, o senhor não pode sair desse bairro. O senhor não pode deixar essa igreja. De forma assim, bem enfática. Se o senhor sair desse bairro ou se eu sair dessa igreja, o senhor está dando um golpe na igreja, no bairro. Eu disse, mas por quê? Porque o senhor não pode. Mas me diga a razão. Minha filha, é o que é hoje porque a igreja ensinou. O evangelho modificou ela. Hoje ela é uma mulher respeitada. Trabalha no órgão do Estado. E a minha neta, hoje é doutora. E ela começou aqui pequenininho. Mas essa igreja ensinou. Mas não foi a igreja, o evangelho. Hoje ela é doutora, é a arquiteta, que eu iria trazer para dar uma olhada aqui e ajudar os irmãos, mas eu vou levar fotos para poder ela dar e nos ajudar. E ele disse umas coisas que mexeu com o meu coração. Eu não sabia quem era aquele senhor. Aí ele, no final da história, disse: eu sou pai de fulano e avô de fulano. E eu disse quando eu vi a filha desse homem, eu disse: olha, seu pai me abordou aqui, me disse umas coisas que mexeu comigo. Como assim? Aí eu contei. Ela disse: pastor, não acredito. Ele é macumbeiro, pastor. O evangelho é forte. O apóstolo Paulo disse: sede imitadores como eu sou de Cristo. A gente tem que ser honesto em tudo que ele faz. Ele foi chamado para brilhar. Não é
uma lâmpada, como diz Jesus, não a lâmpada para ser escondido debaixo do alqueire, não é para ser crente espião ou como é que chama? Secreto, né? Agente secreto. É para brilhar. É para dizer que ali Jesus está dizendo que há possibilidade de mudança de vida. E começa em todas as áreas, até nos nossos negócios financeiros. Principalmente porque o mundo está nesse movimento de finanças. E o crente tem que ser, pelo Evangelho, pelo sangue de Jesus, porque Ele fez isso conosco. Agora você não é mais. Você que roubava não rouba mais, porque agora o sangue de Jesus limpou meu coração, limpou minha mente, limpou meus desejos, limpou meus sonhos. Os negócios dão certo? Darão certo, se você colocar Jesus, Deus, em primeiro lugar, em oração, em fidelidade a Ele. E Deus lhe dá habilidades. Deus não quer o seu dinheiro porque Ele não precisa do seu dinheiro, do meu dinheiro. Ele não precisa. Ele não precisa. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Então até o nosso dinheiro é nosso. Mas Ele quer ver o seu coração. No mínimo. Se você faz no mínimo, no muito te colocarei, é o que Ele diz. As expressões e as vivências de Jesus são impressionantes, nos ensinando a sermos seus discípulos, seguidores. Êxodo 36:1. Êxodo 36:1 diz que Deus dá habilidade às pessoas. Impressionante. Você quer ser um médico? Se você está na dependência de Deus, você será um excelente médico. E talvez o melhor médico. Você é pintor? Se você está na dependência de Deus, você será o melhor pintor. Eu tenho uma experiência lá no bairro. Jovem, pintor. 3 horas da manhã. Liga lá para casa. Pastor, estou me separando. Mas qual o motivo? Pastor, vem aqui. Olha, saí de onde eu moro, a 20 quilômetros. De madrugada. O Palmeiras. Laura foi comigo. Eu não visito ninguém sem minha esposa. Se for um homem eu visito, mas se for um casal, minha esposa vai comigo. Se for uma mulher, não me chame que eu não vou. Vai com minha esposa vai comigo. Ao chegar lá, estavam separados, mala na porta, sogra querendo levar a filha embora e o genro chorando. E a gente via que ela também não queria separar-se. Era uma questão de dependência de Deus. Conversamos muito. Eu com ele, minha esposa com ela. Levamos para a nossa casa. Passaram 15 dias. Nós tínhamos um apartamento que estava vazio, que era nosso, a gente ia lá, porque eu cuidava da minha sogra, com minha esposa, minha sogra estava doente, a gente deixava nosso apartamento vazio. Passa lá o tempo que vocês puderem, e vocês precisam orar, se conhecerem, se amarem, se perdoarem. E uma das razões era porque ele era um pintor e não ganhava bem, porque as amigas diziam, deixa ele porque ele não tem futuro. E eles voltaram para casa, reorganizaram, começaram tudo de novo, ouviram os conselhos. Hoje eles são líderes,
de grupo de casais. Na vida profissional deles, ele fez curso, porque Deus dá habilidades, mas diz bem assim, se aperfeiçoe com alguém que seja muito bom, que eu vou te abençoar. Ele hoje tem empresa, isso tem uns 7 anos, né? 7 anos. Tem empresa, tem negócio. E para fazer o negócio ele orou muito. Me consultou. Eu caminhei ele para uma pessoa especialista do que ele queria fazer. Eu não sou especialista nisso. E o especialista orientou ele, disse, faça desse jeito. E ele fez exatamente. E Deus está abençoando ele. Gente, quando você deixa Deus falar no seu coração, Deus coloca os conselheiros certos para te abençoar. Palavra de Deus, a igreja é uma comunidade cristã. E Cristo nos ensinou a viver na terra com o olhar nos céus. E aí ir para o céu, sem saber viver na terra, vai ter problemas. É o que disse Jesus. Pelos frutos conhecereis quem são os meus. Quais são os frutos? Aquilo que eu faço na terra. Aquilo que eu represento o cristianismo, o evangelho. São os meus frutos. A minha honestidade, o meu respeito, o meu carinho, minha dedicação. Tudo isso são frutos. A palavra de Deus diz que aos sábios, o sábio ouve o conselho e recebe instruções para que sejais sábios nos teus dias de futuro. Que o que você está pensando hoje, fazendo hoje de bom, vai repercutir no futuro. O que você planta hoje, vai nascer no futuro. Jesus nos ensina isso todo dia. A igreja prepara o povo para se encontrar com Jesus. O Espírito Santo prepara o povo para viver na terra. Que a gente viva bem. Devemos viver bem na terra antes de ir para os céus. Queremos ir para os céus vivendo mal na terra. Por isso muita gente não acredita naquilo que nós falamos. Porque nós vivemos maus. E fazemos maus. Os nossos exemplos nos conduz ou nos afasta do evangelho, as pessoas do evangelho. Vamos mais um pouquinho? Estamos encerrando essa parte. Os insensatos. O caminho, retorne aí por favor. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Irmãos, o conselho de quem é de Deus. Igreja, procure o conselho de Deus. Você ouve seu pastor orienta, prega, dá conselho. Quando você chega em casa, no outro dia de manhã, seu vizinho diz uma sugestão e você acredita nele. Eu estou falando, são experiência pastoral. Tempo depois volta, pastor, não está dando certo. Nós perguntamos, você fez aquilo daquele jeito? Deu certo daquele jeito? É, pastor, porque uma pessoa me disse, meu amigo, minha amiga, aí vai dizendo tanta gente e não dá certo. Os caminhos, os conselhos sábios vêm da sabedoria do Senhor.
não é sabedoria humana. Mais adiante, né? A manipulação da propaganda, né? Ou coisa que engana a gente. Terrível. Quanto você gasta porque se foi enganado, né? Porque a população, a propaganda, ela é feita para lhe convencer. E para lhe tirar o dinheiro que você tem. E para deixar você sem dinheiro. Uma manipulação terrível da propaganda. Pegue dinheiro, não é? Emprestado, você precisa fazer uma mega construção, precisa comprar um carro zero. Tome emprestado, porque nós emprestamos, não precisa nem saber quem você é, não precisa de documentação, não precisa de nada. Venha, nós emprestamos. Você toma emprestado 50, vai pagar 80, 100, 120. A Bíblia diz, cuidado com isso. Jesus disse, junte, administre, planeje. Não faça sem planejamento. Não tome emprestado. Por incrível que pareça, não é pecado tomar emprestado. Vou falar sobre isso. Mas não tome. Romanos 12, 2, a gente pensa que é só na área cristã. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e experimenteis qual seja a vontade de Deus, que é agradável e perfeita. A gente pensa que é só na parte ética ou moral ou espiritual. É em tudo. Precisamos na nossa vida financeira fazer planos para controlar os nossos gastos. 2 anos a igreja fechada, o templo fechado. 2 anos. 2 anos. Eu perdi 10 famílias. Não morreram com o Covid, mas saíram do bairro por circunstâncias. Perdi. O colégio tinha, na época, 180 crianças. Perdi mais da metade. A igreja nunca deixou de fazer suas obrigações, nunca atrasou prebenda do pastor, nunca atrasou os missionários, nunca atrasou um boleto, nossos inimigos, os boletos, nunca atrasou. O colégio não demitiu nenhum professor. Nós tínhamos reservas. Mas o conselho ao pastor era, pastor, para que o senhor quer dinheiro? Eu não quero. Mas a igreja precisa. Pode vir um vendaval. Se a gente for firmado na roça, o vendaval vem, mas não nos derrubará. Deus foi fiel em tudo, irmãos. Em tudo. Igreja, no bairro mais pobre de Fortaleza. Temos um colégio com 250 alunos. 22 professores, 2 coordenadoras, um diretor. Não deixamos de pagar uma responsabilidade mensal, salarial, nem as obrigações sociais. Vi professora que saiu
achava que nós não iríamos cumprir. Foram, receberam convites, propaganda. Esse ano, disse, olha, passei 8 meses e não recebi. O senhor me recebe de volta aqui. Todos os dias, pela manhã. Todos os dias, 1h da tarde. O colégio não começa as aulas, nenhuma professora começa as aulas sem primeiro estarmos em círculo de oração. Orando para que Deus seja o Senhor daquela obra. Porque o colégio não tem intenção, não é dinheiro, mas é o que nós estamos agora acontecendo. As crianças do colégio estão indo para a igreja. As crianças se convertendo. Agora levando seus pais. Levando seus amigos, levando seus irmãos. Que essa foi a intenção do colégio. Para evangelizar. Para que o bairro seja evangelizado. Em tudo que nós vamos fazer, evangelize alguém. Você tem um comércio, fala de Jesus para aquela pessoa, para o seu cliente, para que ele se entregue a Jesus. E aí o evangelho não parará. Ninguém fará o evangelho parar. Provérbios 12:2. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Ou Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Já te conheço. 3 anos contigo. Cuida dos cordeirinhos, Pedro. Cuida das crianças, Pedro. Cordeirinhos são os bebezinhos das ovelhas. Cuida. Eu agradeço muito a minha esposa, muito. Pianista, formada, música. E eu dizia no meu coração, no dia que eu for pastor, eu quero casar com uma mulher que saiba tocar piano. Ainda dizia assim, veja que abuso. Quero casar com uma mulher loira. Ainda dizia assim, eu queria até que ela dirigisse para mim. Era a minha oração. Casei com a pianista, casei com a loira, ela dirige para mim. Amém, não é, irmão? Mas ela disse, eu não vou ficar na música com você. Eu vou cuidar das crianças. Hoje os adolescentes, os jovens e adolescentes foram crianças que passaram, cuida dos cordeirinhos, porque eles se tornaram ovelhas. Ela diz assim, parece que eu estou ficando velha, né? A turma está grande. É possível, igreja. É possível ganhar Jesus, ganhar pessoas para Jesus aqui na cidade, 50 mil, né? 60 mil habitantes. Conjunto Palmeiras, 45 mil. Ainda precisa de mais? Mais. É possível sim. Nós paramos, mas estamos retomando. Nós fazemos serenata no bairro. Serenata, sabe o que é isso? Quem toca violão, 100 pessoas, 120 pessoas, jovens, adultos, sai pelas ruas, 2 lados. Um grupo de violão de um lado, outro grupo de violão de outro, evangelizando, cantando, parando na casa, criando vínculo de amizade naquela casa, e eles gritam, venham aqui, venham aqui. Aí nós vamos lá, cantamos, oramos e evangelizamos. É possível? É possível. Ainda podemos fazer isso. Não espere que o povo venha.
Vamos a eles. Vamos dizer que há uma proposta. Proposta de salvação. Eu vou parar por aqui, senão não tem fim, não é? É possível, é sim possível. Nós vamos falar amanhã sobre é muito melhor investir. A igreja investir. Você na sua vida pessoal investir. A Bíblia diz: evite estar descontente. A Bíblia diz isso. O descontente, ele está murmurando. E onde há murmúrio, Deus não abençoa. Mas onde há louvor, gratidão, em busca do melhor, Deus vai trazendo o melhor. O pessoal ria, sorria quando eu dizia que vamos fazer um colégio aqui no bairro. Projeto Espaço Voar. Crianças diferentes das crianças do colégio. Crianças que nunca entraram numa igreja. Pais que nunca entraram numa igreja. Crianças com 10, 11 anos de idade não sabem ler e escrever. Nós estamos buscando. Quem ensina são jovens com 17 anos que já estão se encaminhando para a faculdade, que querem serem pedagogas, fisioterapeutas, querem ser professor de educação física. Esses daí, quem trabalha nessa área, porque quando eles entrarem na faculdade, eles irão para o colégio, serem professor lá. É outra turma que vem aqui de novo. É possível a igreja fazer? É possível. A igreja canta, louva. A Igreja Batista Nova Vida bate palmas. E tem gente que diz, olha, está querendo ser pentecostal. Eu nasci no Evangelho, igrejas que não batia palma, homem sentava de um lado, mulher de outro, porque não podia se olhar, que podia pecar. Igreja Batista. Não podia bater palmas. Eu fui um dia para o estádio Castelão, com um diácono. O diácono na igreja, ele comportamento assim, exemplar. Futebol, Fortaleza e Ceará, imagina como é que é, né? Ao lado do diácono, aconteceu um gol, esse diácono pulava, gritava. Eu digo, meu Senhor, por que ele não faz isso na igreja? Pular para Deus, bater palmas para Deus, louvar a Deus, exaltar o nome de Deus. O livro de Salmo diz, aplaudir ao Senhor, com salmos, com palmas. Na igreja não pode. Por que não pode? Nós aplaudimos a Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele sim, merece toda a honra e toda a glória. Precisamos dizer, Deus, nós te amamos, por isso te honramos. Aplaudir é honrar. A Bíblia diz, honrai a quem tem honra. Isso aos homens. Honrai a quem tem honra, a Deus. Salmo 47. Honrai a Deus com o seu corpo. Eu estive lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações. Eu queria, era meu sonho, estava lá. E eu achei impressionante. Os judeus oram, os judeus leem a Torá. Você sabe o que quer dizer isso? Estou honrando a Deus com todo o meu corpo, com todo o meu ser. Como nós aprendemos, devemos aprender mais de Deus. Porque Ele merece honra, glória e louvor.
Amém? Amanhã tem mais, se Deus permitir. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, por favor? Um momento de gratidão a Deus.